conversar, gente, sobre assuntos muito sérios no nosso momento médico aqui. Dor na coluna e nervo ciático, aquela dor no ciático, como a gente diz. Doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde. Muito bem, você? Tudo bom? Quando a gente fala em dor nas costas, a gente logo imagina aquelas dores terríveis, lombares e tudo que mais, trava a pessoa. Que trava. Agora, o que acontece para travar o ciático junto, né? Então, normalmente o que acontece? Vai depender da causa, né? Muitas vezes você vai pegar, fazer um esforço físico ou tá na academia treinando e faz uma coisa estranha, sente a dor. Essa dor leva uma coisa, às vezes é uma fisgada, às vezes é uma dor que começa devagarzinho e vai aumentando, que a pessoa nem se preocupa, né, durante o treino, e aquilo vai aumentando e acaba comprimindo, aquele processo inflamatório comprime, não é um nervo ciático, é uma das raízes na coluna que forma o nervo ciático. O nervo ciático é formado por várias raízes que saem na região de baixo da coluna, na região lombar. Uma dessas raízes, quando inflamadas, elas provocam a dor. É mais ou menos o que a gente tem aqui. Então, a gente pode ter em vários locais esse pinçamento? Então, pode. Desde a terceira vértebra na coluna lombar, que depois a gente mostra. Vamos mostrar. Depois a gente mostra o desenho lá. Então, aqui a gente tem a coluna e a gente tem as várias vértebras na coluna lombar, né? E aqui a gente tem um pedaço das raízes que saem da coluna. Quando você tem um processo inflamatório, exatamente, em uma dessas, né? Eu vou até virar aqui para a gente mostrar do outro lado, que tem mais. Quando você tem uma inflamação numa dessas, você tem a dor ciática. Ou em vários, não necessariamente. Então pode ser em qualquer vértebra? Pode ser desde a terceira vértebra lombar, né? Que é a chamada L3, até a primeira vértebra sacral, que é o S1. Aquela ali que a gente está vendo no desenho? Então, o desenho que a gente vê é o nervo já formado. Então, aqui a gente vê um nervo grosso que já formou, que é um nervo bem calibroso. E ele é formado por várias raízes que estão vindo um pouquinho aqui de cima, que não está representado, mas que vem daqui de cima formando esse nervo. Como aquele que a gente mostrou. Como aquele que a gente mostrou, exatamente. Parece um polvo. Exatamente. Então, o que acontece? Vamos novamente. Você tem as várias raízes saindo da coluna, né? Quando elas saem aqui no meio da musculatura, elas vão se juntar e vão formar um nervo ciático, que é aquele nervo então que vai até o pé. Exatamente. E daqui sai um nervo ciático. Exatamente. Entendi. Então, se eu tiver um pensamento, qualquer uma dessas, em qualquer nível, sentir. Exatamente, você acaba tendo a dor. Normalmente, né, o que a gente vê mais é entre a quarta e a quinta vértebra lombar, né? L4, L5, os pacientes chegam no consultório, doutor, que esse monte de L? É nada mais que a representação de lombar, quarta vértebra lombar, quinta vértebra lombar. Vamos ver os nossos mitos e verdades, aí a gente já vai entendendo direitinho. Aproveite para tirar suas dúvidas também. Dor na perna e no pé pode ser reflexo de problemas na coluna. Pode? Exatamente, porque você tem um pinçamento ou uma compressão, né? E que vai, dependendo dessa raiz que for comprometida, vai comprometer uma parte da perna. E aí você nunca imagina que essa dor no pé ou na perna vem justamente da coluna. O que eu costumo falar para os pacientes funciona assim, né? Como o telefone, muitas vezes você está com problema no seu telefone, mas não é ali que está o problema está no fio, lá na frente, na linha telefônica, é mais ou menos assim que funciona. Aqui é a consequência. Aqui é só a consequência, outra, né? Exatamente, a causa está em outro lugar. Vamos ver mais uma. Geralmente a dor no ciático ocorre com maior frequência de um lado só do corpo. É a maioria das vezes, mas não necessariamente. Você pode ter doenças que causam dor no ciático dos dois lados, mas mais uma predisposição. Como a gente não é igual de um lado e do outro, como sempre tem uma diferença de comprimento das pernas, isso é normal, muitas vezes você tem um pinçamento maior de um lado do que do outro. Né? Vamos ver mais um? Obesidade e sedentarismo estão entre as principais causas da dor. Exatamente. Porque você já tem a compressão até pelo próprio peso, né? Exatamente. O que acontece? O disco é um amortecedor. Quando ele comprime, você acaba comprimindo aquelas raízes. E no que comprime a raiz, acaba tendo o pensamento acaba tendo que a gente dor. falou. Exatamente. E o sedentarismo também, né? Porque a pessoa fica muito tempo sentada, sedentarismo é de ficar sentada. Postura inadequada acaba comprimindo o nervo, né? Falta do alongamento e o peso junto. Normalmente você acaba juntando as duas coisas. Né? Agora, quem tem problema no ciático constante, fala assim, não posso fazer atividade física porque piora. Quer dizer, é o oposto também? Exatamente o oposto. Indicada? Não, a atividade física, por si só, ela já melhora a dor. Até no primeiro momento, pode até aumentar, mas isso é muito pouco. Depois você tem a produção das endorfinas, que são substâncias que fazem com que a gente se sinta bem. E aí, a atividade física melhora a dor. Aquela ação anti-inflamatória natural. Exatamente, que você diz, né? Exatamente. Do hormônio. Vamos ver mais uma. A dor no ciático pode ser sinal de várias doenças, como problemas musculares, hérnia de disco, artrose e ciático inflamado. Como nós já falamos. Falamos que sim, né? Vamos ver mais uma.
Ficar muito tempo sentado ajuda a melhorar a dor. Acabamos de falar que não, que né? É o oposto, é o oposto, né? Exatamente. Quer dizer, Então, se você quer que passe a dor, tem que se movimentar. Exatamente, mas não é uma regra e também isso. O que a gente vê, a maioria das pessoas se sentem bem numa posição de repouso, que pode ser deitada, às vezes até de pé, né? E também sentada. Então, às vezes a gente atende paciente que quer ficar deitado, outros que não querem ficar sentados e outros que ficam sentados. Então vai depender. Mas o sentar não é uma coisa boa, normalmente não. Normalmente acaba piorando a dor. Nada, né? Vamos ver mais uma, o último mito de hoje. Todo idoso terá problema no ciático. Não, claro que não. Se fosse carimbado desse jeito, né? Ficava fácil. Ou não, né? Porque aí a gente, na verdade, quando chega na melhor idade, a gente é consequência de todas as nossas escolhas da vida, exatamente, né? Principalmente hoje, que a melhor idade vai até bem longe, então, né? Você estimulando a pessoa a fazer atividade física, acaba melhorando muito essas dores, e praticamente fica sem dor. Você tem só trabalhar. Precisa do trabalho, da atividade todo dia, que a pessoa melhora, acaba ficando sem dor. Tem muitas dúvidas, eu volto para a gente responder, mas dá tempo de você mandar suas perguntas para o Dr. Rogério. Vamos ver as dúvidas que surgiram? A primeira de quem é? Ó, da Maria Letícia. Há um mês tenho sentido muitas dores na parte inferior da coluna e na planta do pé. Às vezes, chego a sentir umas pontadas e até queimação. Isso pode ser dor no ciático? Como identificar? Pode ser dor no ciático, como identificar, ela tem que ir no médico, né? E para fazer uma avaliação. É mais ou menos característico, mas não necessariamente. Então precisa passar com o médico para poder avaliar, pedir exames, né? Ver que tipo de tratamento que vai ser usado. Só lembrar, gente, que quando a gente fala em tirar dúvidas aqui é para a gente entender um pouco mais, mas não fazer diagnóstico, porque isso só o médico pode fazer. Exatamente. Mediante o paciente na frente dele, para fazer as perguntas todas também, sim, né? mesmo não assim, às vezes para a gente né? é difícil fazer o diagnóstico. Chega um paciente, casos complicados, que às vezes você não chega a uma conclusão exata do que está causando a dor no paciente. Primeiro instante, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Keliana, acho que machuquei minha coluna na academia, fazendo agachamento. Desde então, sinto muitas dores até para andar. Já fui no médico que não receitou um anti-inflamatório, mas a dor não melhora. O que fazer? Voltar ao médico, né, fazer uma nova avaliação. Ela não fala que foi feito exames. Quando a gente tem uma suspeita de uma dor muscular, normalmente o tratamento é esse, é medicamentoso, o gelo que a gente usa e às vezes uma fisioterapia, uma acupuntura são coisas que melhoram. Quando a dor persiste, é obrigado a pedir exames, né? Tá. Você vai pedir uma radiografia, uma ressonância, a depender do caso. Ela não fala nada, talvez o colega ainda não tenha pedido exames, mas ela tem que voltar para ele fazer a solicitação. Porque também machuquei a coluna, é difícil, né? Às vezes a gente dá um mau jeito. Você dá um mau jeito, a torção, pegou o peso errado e às vezes aquele dia estava errado. É você que está errado, é aquele dia que a gente acaba se machucando com qualquer coisa. E acontece, precisa ser tratado e não é para parar de fazer atividade física. E não só na academia, né? E em qualquer lugar. Às vezes a gente pega, cai uma caneta no chão é o suficiente para você se machucar. Sabe como eu já travei não, fiquei com dor na coluna, mas eu nunca travei. Dirigindo, parei o carro e fui pegar a bolsa atrás, nessa rotação. Isso é muito comum. Aí pronto. Dá uma fisgada que demora a passar, e muitas né? vezes na coluna cervical é mais comum ainda, que o paciente vira rápido e sente a dor, sente aquela... Isso às vezes fica uma semana a pessoa tratando. E não tem uma causa, não é um problema grave do ponto de vista, preciso fazer uma cirurgia? Não precisa. Mas dói. Para o paciente aquilo é muito grave porque aquilo dói, incomoda muito ele. Mas é engraçado, pelo menos comigo, eu vejo quando eu estou muito tensa, você vê que qualquer viradinha mais rápida dá aquela encavaladinha, então. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está tensa, entre aspas, né, existe uma contratura muscular. Então você está sempre pronto para aquela reação, sempre já meio duro. Quando você faz um movimento muito amplo, estica toda aquela musculatura e causa dor. É um momento que você sente, parece que tem alguma coisa rasgando. Na verdade não tem nada rasgando, mas é essa sensação mesmo. Dor forte, às vezes incapacita a pessoa. Né, o exemplo do carro é muito comum, às vezes a pessoa não consegue sair do carro. Parar na garagem, né? Precisa pedir ajuda para alguém para sair do carro. Então volte ao seu médico, Keliana, e explica direitinho para ele que continua com a dor, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Mariane, existe alguma forma de prevenir a dor no ciático? Sim. Atividade física, controle de postura, alimentação, evitar o fumo, né? E combate à obesidade. Tudo quase nada. É que a gente sempre fala, né? É verdade, mas não muda, né? Se existe alguma receita de bolo, a receita de bolo é essa, né? Sabe? Atividade física, uma postura, uma alimentação equilibrada. Atividade física correta, né? Exato, sempre com orientação. Nessa história, vou para a academia do prédio fazer ginástica. Vai ter alguém orientando? É melhor não fazer. É melhor pegar, sobe na esteira, vai andar ou faz uma bicicleta, uma coisa que não se machuque. Porque atividade física errada causa problema também. E às vezes
é um erro pequeno, né? Não precisa muito. A gente não estava falando da caneta que cai no chão, às vezes você pega e se machuca. Ou então vai pegar a bolsa no carro e dar aquela torcida que já dá uma travada. Exatamente. Não precisa ser levantando peso. Vamos ver mais uma? Denise, tenho artrose e vivo com o ciático inflamado. Isso pode estar relacionado? Tá, muitas vezes está relacionado sim. Porque o que acontece? A artrose não é um processo só em joelho, quadril que as pessoas pensam, é no corpo inteiro. Na coluna também tem artrose. Como a gente estava explicando, pode ter artrose causando um pinçamento, o famoso bico de papagaio, e isso comprime o ciático, uma das raízes do nervo ciático, isso causa dor. Pode estar relacionado. Então tem que conversar também com o médico, Exatamente, né? exatamente. Vamos ver mais uma. Aleteia, tem uma dor muito forte quando coloco o calcanhar no chão. Passo muito tempo mancando, tenho problema no nervo ciático. Isso pode ter relação? Já me disseram que poderia ser esporão. Então, precisa ir no médico para investigar. Ela tem aparentemente dois sintomas, dois problemas. O sintoma muito característico de colocar o pé no chão e ter dor é sintoma de um esporão. Não necessariamente, mas pode ser, né? E até ela não colocou o tipo de causado, principalmente se usar rasteirinha, sapato baixo, vai ter pior, esse tipo de dor, é pior. E se ela tem um problema ciático, também pode estar simulando esse tipo de dor. Precisa da investigação. E às vezes tem os dois. E aí o tratamento é múltiplo, né? Exatamente. Né? Não tem como. Então, Aleteia, busque uma orientação do seu médico, tá? A última de hoje, vamos ver de quem é. Da Carmen. O que posso fazer para aliviar a dor no ciático? Procurar um médico. Gente, porque não tem... Para uma pessoa você pode falar, o melhor é ficar deitado. Para o outro, como você disse... Depende da fase da doença, né? Então, às vezes ela tem dor há uma semana, às vezes o repouso é melhor. Se ela tem dor há um ano, já muda tudo. Então, ela tem que procurar um médico, ver qual é o estágio que está o problema dela e se tratar. O melhor médico é o ortopedista? Normalmente é o ortopedista, mas o neurocirurgião também está capacitado para trabalhar, para tratar problemas na coluna. Na verdade, o que a gente fala, trata quem sabe tratar, né? O ortopedista é o primeiro procurado, porque é dor nas costas relacionado com o problema locomotor, e normalmente é aí que continua. Quando tem as complicações, aí eles indicam, né, para o cirurgião de coluna ou às vezes para o neurocirurgião para ver o que vai fazer. Não necessariamente para operar, mas para seguir o tratamento, porque às vezes fica um pouco mais complicado. Nem toda indicação médica vem com medicação ou com cirurgia, né? Exatamente. A cirurgia, na verdade, é um tratamento de exceção. A gente opera muito porque faz especialidade, vê muitos pacientes encaminhados, mas a cirurgia é um tratamento de exceção. Então, assim, 90% dos pacientes que têm dor nas costas, que têm dor ciática, é de tratamento conservador. 90 em cada 10, 9 vão melhorar. Um não vai precisar da cirurgia. E aí, isso é pouco se a gente for considerar uma população muito grande. Mas as pessoas têm medo, né? Então tem que procurar um médico. E não adiar o diagnóstico, não, gente. Claro o diagnóstico, se ele vai ser feito com a doença, a gente já tem. Então não adianta adiar. Exatamente. Quanto antes, melhor, né? Precoce é melhor. Vou passar para vocês o site do Dr. Rogério Vidal, que é ortopedista, é o www.rogeriovidal.com.br, rogeriovidal.com.br. Lá tem muitas matérias também para a gente leigo entender, para a gente entender qual é a doença para depois poder fazer a nossa parte de uma forma certa, conforme a indicação do médico. Obrigada mais uma vez. Sempre